O sumo sacerdote estava a 3 frases de uni-la ao rei Alfa para toda a vida, quando a garganta de Silver se fechou completamente. Ela estava no topo do palanque, usando um vestido tão pesado de pérolas que mal conseguia respirar, colocada ali por seu pai, e ao seu lado estava o homem com quem deveria se casar. O rei Conrad vestia o preto de soldado em seu próprio casamento, e a mensagem era clara para todos os nobres naquele salão. Eu tomei este trono com uma espada. Suas linhagens não significam nada para mim, exceto a dela. Esse era o ponto principal, pois seu nome antigo era a última peça de que ele precisava. O sangue antigo que tornaria legítimo o novo mundo do rei guerreiro, pois um guerreiro ele era. Ele havia surgido das tribos pobres da fronteira, aquelas que a antiga corte chamava de selvagens, e as uniu em um único exército, um bando de guerra de cada vez. Então ele marchou sobre a capital, destronou o velho rei corrupto e construiu um novo mundo a partir dos destroços do anterior. E agora, o nome antigo dela era a última coisa de que ele precisava para consolidar seu poder. Ele tinha uma cicatriz atravessando uma sobrancelha. Era enorme, e ela nunca o tinha visto sorrir uma única vez. Lá embaixo, Siren a observava, e seus lábios formaram 3 palavras. Venha comigo. O coração dela se apertou. E se alguma alma aqui presente se opõe a esta união, entoou o sacerdote, que fale agora, ou... Ela olhou para Siren mais uma vez. Eu te amo, ele articulou com os lábios. Silver fechou os olhos, imaginando seu futuro com o frio rei guerreiro, e o comparou com um futuro ao lado de Siren. Eu me oponho, anunciou ela. A catedral ficou em silêncio absoluto. Ao seu lado, finalmente, Conrad virou a cabeça em sua direção. Ela pensou, com amargura, que esta era a primeira vez que ele realmente a olhava de verdade. Silver, seu pai estava de pé, com o rosto vermelho de raiva. Fique em silêncio. Mas ela não conseguia parar, pois se parasse agora, o medo a engoliria por inteiro. E eu rejeito este casamento. Sua voz tremeu, mas ela a forçou a se firmar. Eu rejeito a coroa. Não haverá casamento. O salão explodiu em barulho, e então se calou instantaneamente, porque o rei ergueu 2 dedos. Foi tudo o que precisou. 2 dedos, e 400 pessoas se calaram. Ele a olhou com olhos como pedras de inverno. Por quê? Não um como ousa, nem um você se desonra. Apenas, por quê? Seco e frio, como se ela fosse uma serva que derramou vinho em seus papéis. E foi isso, aquela única palavra sem emoção. Se antes ela sentia medo, agora se sentia justificada. Ela pensou na festa do chá que havia organizado para ele, em como ele ficou sentado por exatos 40 minutos antes de sair sem explicação. Pensou nos músicos que contratou, nos livros que tentou discutir, em cada tentativa de conhecê-lo, de ser conhecida, morrendo no espaço entre eles. Ela até mesmo escreveu para ele uma carta inteira, derramada em uma noite sem dormir. Tudo o que ela esperava, tudo o que estava disposta a ser para ele, exposto na página como uma oferenda. E no dia seguinte, ele a olhou com algo quase como pena, e respondeu com: pare, os chás, as apresentações. Seja lá que jogo for este. A voz dele tinha sido tão controlada que a fez se sentir infantil. Não tenho apreço pela hipocrisia. Este é um arranjo político. Não vamos fingir o contrário. Ele quis dizer: eu não quero te conhecer. Não tente me conhecer. Você é uma assinatura em um documento. Nada mais. E eu escolho o amor, ela declarou. As palavras ecoaram. Alguém ofegou. Amor? Um velho lorde na frente cuspiu a palavra como uma maldição. Ela humilha o rei por amor? Quem é ele, afinal? Aquele rapaz? Outro acrescentou. Um ninguém. Um poeta sem terras. Traição! Alguém gritou. Isso é traição. Silver, seu pai havia chegado ao pé da escada, tremendo de raiva. Você nos destrói. Tudo o que construímos. Eu ainda posso salvar isso se você parar agora. Eu não me importo. E ela descobriu que era verdade. Ela estava farta. Farta de ser o peão de seu pai, trocada em uma mesa por um bom casamento. Farta de ser o atalho do rei para um trono que nunca foi dela para dar. A partir daquela manhã, ela viveria para si mesma,
e seria escolhida por si mesma, por um homem que já havia declarado isso em voz alta na frente de todas as almas que importavam. Siren já estava de pé, já estendendo a mão em sua direção. Ele a queria. Ele havia dito. Ele a havia escolhido. Eu escolho o homem que amo, disse ela, e sua voz finalmente quebrou na última palavra. Ela se virou para Conrad, forçando-se a encontrar aqueles olhos cinzentos e brutais. Há algo que deseje me dizer antes que eu vá, Vossa Majestade? A mão dele se fechou ao redor do punho da espada, os nós dos dedos ficando brancos sem sangue, e sua garganta se movia como se ele estivesse engasgando com as palavras. Aí está, ela pensou, com algo cruel cantando dentro dela. Aí está a fúria sobre a qual todos sussurram. Ele está com tanta raiva que nem consegue falar. Ótimo. Que guarde para si. Ela já teria ido embora. O silêncio se estendeu. Sua mandíbula se contraiu novamente, mais forte. O rei que podia comandar exércitos com um gesto não disse absolutamente nada. Como eu pensei, ela sussurrou. Fique com o dote. Ela agarrou sua cauda ridícula, se abaixou e pegou a mão de Siren. Eles caminharam pelo corredor juntos enquanto o salão explodia atrás deles. Ela não olhou para trás. Ela estava triunfante. Ela estava livre. Ela não tinha como saber que em 5 anos voltaria rastejando por aquelas mesmas portas no auge do inverno para se ajoelhar diante do rei frio que ela humilhou e implorar. Capítulo 1. A neve havia começado de novo e Bear tinha parado de tremer. Estamos quase lá. A voz de Silver falhou. Quase lá, meu amor. A cabeça dele balançou contra a clavícula dela, queimando. A febre encharcou seu chale, atravessou seu vestido e chegou à sua pele. Errado. Tudo errado. Ela o ajeitou mais para cima e continuou andando. Ele tossiu, um som úmido, rasgante, e ela parou de repente, segurando-o durante a tosse, contando os batimentos cardíacos até que ele respirasse novamente. Ele respirou, superficialmente, mas respirou. Winnie, ela pensou. Só preciso chegar até a Winnie. Era um plano frágil. Anos atrás, nos meses solitários antes do casamento, Silver passava as tardes nas salas dos curandeiros, onde Winnie, a velha curandeira do palácio, lhe ensinava sobre ervas e tinturas. Winnie não se importaria com o quão baixo ela havia caído. Ela olharia para Bear e abriria seu armário. Uma poção para a febre. Era só isso. Uma poção, e Silver pagaria a dívida de joelhos se fosse preciso. Era a última porta que restava. Ela já havia tentado todas as outras. O palácio surgiu da escuridão à frente, negro contra a neve que caía, e seu estômago se revirou ao vê-lo. Ela pegou o caminho mais longo, passando pelos grandes degraus que um dia descera correndo em um vestido de noiva, até o portão dos servos, e bateu nele. Um ferrolho rangeu. Preciso da Winnie, disse Silver para a mulher. A curandeira. Por favor. Meu filho está queimando de febre. Preciso ver a Winnie. A mulher fez uma careta. A Winnie se foi, querida, disse ela gentilmente. Pegou uma febre no inverno passado. Nós a enterramos na primavera. Suas pernas quase cederam. A única mão em todo o mundo que ela havia procurado, fria há tanto tempo, e ela não sabia. Por favor, ela se ouviu dizer. Preciso de uma poção. Ele tem 4 anos. Ele só tem 4 anos. A febre dele não cede. Eu já tentei de tudo. Bear tossiu contra o pescoço dela, aquele som horrível de afogamento, e a mulher se encolheu ao ouvi-lo. Eu pago. Não tenho moedas agora, mas vou trabalhar. Eu esfrego o chão, por favor. Essas poções. O rosto da mulher se enrugou de pena. São preciosas, guardadas a 7 chaves. Não cabe a mim dá-las. Eu daria a você se pudesse, eu juro. Então de quem? A voz de Silver se partiu ao meio. A quem cabe dá-las? A mulher hesitou, olhou para trás por cima do ombro. Apenas o rei concede acesso aos estoques de cura. Ela parou. Acontece que ele está em uma audiência tardia. Petições. Qualquer cidadão pode pedir. Ela olhou para Bear e de volta para Silver. Você teria que ir diante dele pessoalmente. Pedir a ele diretamente. O frio que percorreu Silver não tinha nada a ver com a neve. Conrad. O homem que ela deixou plantado em seu próprio altar. O homem cujo silêncio ela abandonou. Com a mão de outro homem na sua.
queixo erguido, na frente de todo o reino. Ele nunca concederia. Por que ele faria isso? Ela o humilhou diante de toda a sua corte. Tudo por Siren, que lhe jurou o mundo e, em vez disso, o apostou, moeda por moeda, até não sobrar nada. E então morreu e lhe deixou as dívidas. 1 ano enterrado agora, assim como Winnie. 5 anos. E agora a vida de seu filho se resumia a se ajoelhar diante do rei e implorar. A respiração de Bear roçou contra sua garganta. Ela parou de pensar no orgulho do rei. A vida de seu filho valia mais que a dela. Leve-me até ele, disse ela. Eles a conduziram pelas passagens dos servos. Ela conhecia aqueles corredores. Havia percorrido eles quando era uma garota que seria rainha. Agora os percorria com uma criança moribunda, e ninguém reconhecia seu rosto. O ar mudou à medida que se aproximavam do grande salão. A conversa dos servos cessou. O atendente endireitou a coluna sem parecer notar. Todo o edifício se inclinava para um ponto, ouvindo. Ela o sentiu antes de vê-lo. Havia se esquecido disso. De como você sabia em seu sangue exatamente onde o rei estava antes que seus olhos o encontrassem. Então eles viraram a esquina, e as portas estavam abertas. E lá estava ele. Suas mãos repousavam nos braços do trono, e mesmo imóvel, ele parecia a violência esperando por permissão. Era impossível não olhar para ele. E ela havia humilhado este homem frio e perigoso. Ela o envergonhou diante de todos que ele governava. Mas ele era o único vivo que poderia salvar seu menino. Ele vai me reconhecer, ela pensou, com o coração disparado. No momento em que eu abaixar este capuz, ele vai me reconhecer. E certamente, depois de tudo, ele a odiava. Ela puxou o capuz para baixo sobre o rosto e segurou o filho com mais força. Ela só teria que garantir que ele não a reconhecesse. Capítulo 2. O atendente a parou na entrada do salão. Espere aqui. Quando o rei terminar, você é a próxima. Seja breve. Ele está nisso desde o anoitecer. Silver assentiu. Ela ficou na sombra do pilar e observou um comerciante de lã se humilhar por alguma disputa de impostos. Usou o tempo para se encolher, puxando o capuz para a frente, até que o mundo se estreitasse a uma fresta do chão, iluminado por tochas. Esse era o plano. Manter o rosto escondido e sair antes que ele percebesse quem havia se ajoelhado em seu salão. Bear se mexeu. Onde estamos? Em um lugar quente, meu pequeno. Silêncio. Preciso que você seja corajoso e quieto. Consegue fazer isso? Ele não respondeu. Isso a assustou mais do que um não teria assustado. Próximo. A palavra veio do trono e a deixou tensa. Lentamente, com relutância, ela entrou na luz. O salão se estendia à frente, interminável, mármore e luz de tochas e uma dúzia de cortesãos ociosos que ficaram até tarde para ver as pessoas implorarem. No final, ele estava sentado, imóvel. Mantenha a cabeça baixa, ela pensou. Observou sua barra molhada se arrastar pelo chão limpo dele. Não olhe para cima. O que quer que faça, não olhe para cima. Ela podia sentir o olhar dele sobre ela, queimando, e a cada passo ficava mais pesado. Será que ele sabe? Ela se perguntou. Será que ele pode sentir meu cheiro daqui, sob toda a sujeira e a doença? Ela alcançou o palanque e caiu de joelhos. Suas pernas já estavam prestes a ceder de qualquer maneira. Vossa Majestade, ela murmurou. Vim implorar por uma poção de cura. Meu menino, uma febre que não cede. Há 3 dias. Ele tem 4 anos. Não tenho moedas. Trabalharei por ela. O que quer que o Senhor determine. Silêncio. Ela manteve a cabeça baixa, o capuz cobrindo o rosto, Bear apertado em seus braços. O silêncio se estendeu. Será que ele me ouviu? Ela se perguntou. O salão ficara quieto, e ela não ousava olhar para cima. A respiração de Bear roçou contra sua garganta. E então, Silver? Perguntou o rei. Seu coração parou. Ele acabara de dizer o nome dela, baixo, uniforme, com aquela voz que ela passou 5 anos dizendo a si mesma que havia esquecido. Ela não havia esquecido. Silver, ele disse de novo, mais devagar desta vez, com certeza. Uma ordem sem força por trás, mas com toda a força do mundo. Acabou, ela pensou. Sua única proteção,
A única coisa entre ela e a ira dele, e ele a havia rasgado como se não fosse nada. Que tola ela tinha sido. E ainda assim, que escolha ela tinha se não implorar? A vida de seu filho estava em jogo. Ela olhou para cima. Os olhos dele encontraram os dela pela primeira vez em 5 anos. Aço cinzento que não revelava nada. Pelo salão, os sussurros começaram a sibilar pelas paredes. É ela? Não pode ser. A filha do conde. Aquela que... A mandíbula de Conrad se moveu e seu coração afundou porque ele ia recusar, não ia? Ele ia recusar. Ele ia lembrar a toda a corte o que ela havia feito e mandá-la de volta para a neve. Bear tossiu e ela desabou. Eu sei o que fiz, disse ela. Ela se curvou quase até o chão. Eu sei o que sou para você, disse ela. Não tenho o direito de estar neste salão. Você não me deve nada, menos que nada, e eu sei disso. Ela ergueu Bear. Mas ele é apenas uma criança e é inocente. Puna-me como quiser. Faça-me pagar de joelhos. Apenas não deixe meu filho morrer pelo que eu sou. Sua voz se quebrou completamente. Por favor. Silêncio. Ela o ouviu se mexer no trono. Ouviu sua respiração lenta e deliberada. Diga alguma coisa, ela pensou. Alguém na galeria tossiu. Ela apertou os olhos. E então, muito bem, veio a voz de Conrad. Sua cabeça se ergueu de repente. Ela não entendeu a princípio. As palavras soaram muito suaves, muito neutras. Ela se preparara para uma sentença e recebeu 2 palavras. Vossa Majestade? Ele ergueu 2 dedos em direção ao atendente e toda a corte se moveu como marionetes em um fio. Os estoques de cura. O que o menino precisar. Seus olhos passaram por ela, já seguindo em frente. Encontrem um quarto para eles. Obrigada. As palavras saíram tropeçando. Obrigada, Vossa Majestade. Mas ele não estava mais olhando para ela. Um guarda deu um passo à frente, com a mão estendida para ajudá-la a se levantar. Ela não conseguia fazer suas pernas funcionarem. Ela tinha tido certeza, absoluta, e então o atendente a guiou em direção às portas. Pronto. Mais rápido que a maioria. Vamos pegar essa poção para o seu menino. Ela se deixou ser conduzida, com Bear queimando contra seu peito, o salão girando ao seu redor. Ela se ajoelhou diante de um homem que tinha todos os motivos para destruí-la, e ele disse, muito bem, como se ela tivesse lhe pedido um copo de água. Capítulo 3. A febre de Bear cedeu em algum momento antes do amanhecer. Ela verificou a testa dele repetidamente até confiar, depois descansou o rosto em seu ombro por um momento. Uma batida veio com a luz cinzenta, um uniforme dobrado no chão do corredor. Ela se vestiu, cobriu Bear e foi trabalhar. Ela esfregou as pedras do corredor com força, a única coisa sobre a qual tinha algum controle, pensando o tempo todo. Por que ele nos ajudou? Conrad, o homem que uma vez a chamou de nada mais que um nome em um tratado, que respondeu a única vez que ela se abriu para ele em uma carta chamando-a de hipócrita, agora estava lhe mostrando um pingo de humanidade. Ela ainda estava remoendo isso quando a voz de um arauto cortou o corredor. Sua Majestade, o Rei. Em segundos, as outras criadas se achataram contra a parede. Silver se apressou para imitá-las, pressionando as omoplatas contra a pedra fria, enquanto Conrad virava a esquina. Um conselheiro caminhava meio passo atrás dele, mas Silver não lhe deu atenção. Ela estava observando o rei. Seus passos largos, seus ombros preenchendo o corredor. Silver baixou os olhos e finalmente viu seu balde. Ela o havia deixado bem no centro, no caminho do rei. Ela olhou para a esquerda. Os baldes das outras criadas estavam cuidadosamente encostados na parede. Olhou para a direita. A mesma coisa. Apenas o dela estava no meio do corredor. Ah, não. Conrad estava a 12 passos de distância agora. 10. Ela deveria ir pegá-lo? Sem tempo. Ele estava muito perto. O balde estava lá, a água balançando a cada passo. Ele vai tropeçar, ela pensou, em pânico. O rei vai tropeçar no meu balde. Ela abriu a boca. O pé dele avançou. Ele parou. Olhou para baixo. Piscou como se estivesse genuinamente surpreso por encontrar um obstáculo em seu caminho. Então Conrad olhou para cima e seus olhos foram direto para ela. O ar sumiu do corredor. Peço desculpas, Vossa Majestade.
Ela começou. Ele não respondeu. Apenas sustentou o olhar dela por mais um instante. Tempo demais. Tempo suficiente para o calor subir por seu pescoço. Então ele passou por cima do balde. Um movimento suave e continuou andando. O som de suas botas desapareceu pelo corredor e Silver permaneceu pressionada contra a parede, o coração batendo forte. Então ela percebeu que o conselheiro não o havia seguido. Ele parara alguns passos atrás, olhando para ela. Não com indignação, mas do jeito que um homem olha quando o chão se move sob seus pés. Porque, ela percebeu, este homem a conhecia. Ou melhor, ela o conhecia. Stefan, ela sussurrou. Ela o conhecera como um cavalariço, depois um escrivão com os punhos manchados de tinta, elevado a um cargo na corte pelo favor de seu pai. Na época em que o rei era noivo de Silver, e Stefan, seu amigo. E ali estava ele agora, o conselheiro do rei, enquanto ela se ajoelhava em um uniforme áspero de criada. O calor inundou seu pescoço. Ela baixou os olhos, rezando para que ele tivesse a misericórdia de fingir que não a tinha visto. Mas uma hora depois, com os cotovelos mergulhados em água cinzenta, uma sombra caiu sobre as pedras à sua frente. Silver, é você. Stefan se agachou ao lado dela, sem se importar com seu casaco fino contra o chão molhado, o rosto quase dolorido. Eu disse a mim mesmo que tinha imaginado, disse ele em voz baixa. Que não podia ser. Silver, que aconteceu com você? Silver suspirou. Eu escolhi o amor. Ela brincou sombriamente. Stefan não riu. Você está esfregando o chão? Ele olhou pelo corredor, depois baixou a voz. Ele sabe que é você? O rei? Ah, ele sabe. Silver suspirou. A pena atravessou o rosto de Stefan. Isso não está certo, e você sabe disso, disse ele. Deixe-me ver o que posso fazer. Há lugares melhores para uma mulher de seu nascimento. Stefan, uma voz de mulher interrompeu. Uma jovem nobre esperando no corredor. Um momento. Stefan respondeu e manteve os olhos em Silver. Minha noiva. Ele explicou quase como uma reflexão tardia. Agora, Silver, diga que pelo menos me deixará pensar sobre isso. Pelo bem do menino. Eu? Obrigada, disse Silver. De verdade. Ele se levantou, limpou a umidade dos joelhos e lhe deu um último olhar antes de se juntar à mulher que o esperava. Silver o observou ir. E pela primeira vez desde que voltou por esses portões, algo em seu peito se aliviou. Um amigo, ela pensou. Eu tenho um amigo aqui. Mais tarde naquela noite, alguém pressionou moedas em sua mão. O que é isso? Ela perguntou. Seu pagamento, disse o atendente. Houve um engano, disse Silver. Recebi uma poção para meu filho. Estou pagando a dívida com trabalho. O atendente verificou um livro de registros. Nenhum engano. Você está listada da mesma forma que as outras moças. Silver ficou ali, com as moedas quentes na mão, o chão se movendo novamente. Um teste. Tem que ser. Não vou gastá-las, ela pensou. Vou guardá-las, pagar a dívida e não dever nada a esse homem. Uma voz pequena e indesejada disse, ou ele lhe deu uma poção e um emprego porque você precisava de ambos. Ela a silenciou. Porque se ele fosse decente, não teria respondido a sua carta como respondeu. Ela ainda conseguia recitá-la. Quero conhecer você, não o rei, mas você. O que você amou, o que você perdeu. Não espero amor, mas esperava que pudéssemos começar como amigos. Ela esperou um dia inteiro pela resposta dele. E essa resposta foi: este é um arranjo político. Não vamos fingir o contrário. Como se seus esforços tivessem sido desagradáveis. Ele é um homem cruel. Ela disse a si mesma, voltando para o quarto onde Bear dormia. Então, por que a poção? Por que as moedas? Ele está esperando o momento certo, ela percebeu. Conrad ficara naquele altar, com a mandíbula travada, sem dizer nada. E ela tinha tanta certeza de que era raiva. Agora ela se perguntava se sempre fora apenas paciência. Se ele soubesse, mesmo então, que sua vingança viria. Silver deitou-se ao lado de Bear no escuro e o abraçou. Pela primeira vez desde a neve, ela não estava com frio nem com fome, apenas com medo. Capítulo 4. 3 dias e nenhuma palavra de Stefan. Talvez ele só tivesse sido educado naquele dia.
Ou talvez o rei o tivesse proibido de ajudá-la. O pensamento a deixou gelada. Isso significaria que ele quer vingança, ela pensou. Que ele está me mantendo aqui de propósito. Ela se virou para o filho, com o queixo apoiado na mão, e sentiu o coração apertar. E se Conrad retirasse tudo? E se ele machucasse Bear? Ela não podia ficar ali sentada esperando como uma presa. Mas ela era apenas uma criada. O que poderia fazer para se proteger de um rei? Ela passou 3 dias procurando uma resposta. E então a resposta a encontrou. Naquela noite, as cozinhas estavam um caos por causa de um banquete. Servos correndo para todos os lados, quando Silver teve o azar de passar com um monte de linho nos braços no momento errado. "Você, moça", disse o intendente. "Vinho, pequeno conselho, Câmara Leste." "Meu senhor, eu não sirvo mesas", disse Silver. "Hoje à noite você serve", disse ele, e empurrou uma pesada bandeja de jarras em seus braços. "Não fale, não derrame, não olhe ninguém nos olhos." Então, ela foi. A Câmara Leste ficava no final de um longo corredor, e 2 guardas abriram as portas sem uma palavra. Ela estava a 3 passos para dentro quando o ar mudou. Não era o conselho completo, era o privado. Uma longa mesa, um fogo baixo, 2 velhos lordes que ela meio que reconheceu. Stefan no meio do caminho com uma página de anotações, e na cabeceira, o rei. A respiração de Silver ficou presa. Ela pensou que ele estaria no banquete. Em vez disso, ele estava aqui, recostado, com as pernas esticadas sob a mesa, uma mão solta ao redor de uma taça da qual não bebia, os dedos tamborilando contra a prata. As mãos de Silver ficaram dormentes na bandeja, e ela nem sequer tinha olhado para o rosto dele ainda. Ela forçou seus pés a se moverem. Um dos velhos lordes estava falando, a voz tensa de deferência. Hurst disse não novamente. Dizia o lorde mais velho. Educadamente, mas não. 4 vezes em 3 meses, com uma nova razão a cada vez. Conrad suspirou. "Qual foi desta vez?" ele perguntou. Stefan verificou suas anotações. "Drenagem, Vossa Majestade." "Drenagem?" o rei estalou. 3 meses e 2.000 pessoas perto da fome. E ele me fala de drenagem? Silver moveu-se pela mesa com a jarra, mantendo os olhos no vinho. "O fogo levou tudo o que eles tinham." Conrad continuou, furioso. "Eles estão comendo de caridade desde o verão, e a caridade não sobrevive a um inverno. Hurst tem terras paradas há anos e não perde nada alugando-as." Sua mão se fechou lentamente no braço da cadeira. "O homem está brincando comigo, e não consigo entender por quê." Silver veio por trás da cadeira de Conrad para encher sua taça. Ela não havia pensado nesta parte. Ele não se moveu, não a reconheceu, mas ela teve que se inclinar por cima do ombro dele, perto o suficiente para ver a cicatriz desaparecendo sob seu colarinho, perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. Sua mão tremeu. "Firme, sua tola", disse a si mesma. "Vamos pagar mais a ele", disse o conselheiro mais velho. "O dobro do aluguel. Ele é um duque, não um santo. Talvez um assento no conselho", disse Stefan, suave como a água. "Ou melhor, um casamento. Ele tem uma filha solteira, senhor." Silver zombou antes que pudesse se conter, e 4 cabeças se viraram para ela. "Algo a acrescentar, moça?" O lorde mais velho parecia quase divertido. "Não, meu senhor", disse Silver. "Perdoe-me. É que você é um idiota", ela pensou em particular. Nenhuma de suas soluções convencerá o Duque Hurst. A mandíbula de Conrad estava tensa. Ele não falava há um tempo. Lançando um olhar furtivo, Silver entendeu. "Não posso lutar contra este homem, mas posso me tornar útil. E se eu for útil, Bear estará seguro." "Perdoe-me, Vossa Majestade", disse ela. A sala ficou em silêncio como uma porta batendo. A boca do lorde mais velho se abriu com a audácia da criada que acabara de se dirigir ao rei. Conrad virou a cabeça e olhou para ela. "O Duque de Hurst nunca lhe alugará aquela terra", disse ela. "Não por dinheiro, não por um assento no conselho, não pela mão de sua filha, por nada." Os lordes ficaram boquiabertos. "Como ousa?" um deles começou. Conrad ergueu uma sobrancelha e o protesto morreu. "E por que isso?" ele perguntou. "A esposa dele está enterrada naqueles bosques", explicou Silver. "Ela amava aquele trecho da floresta e, quando estava morrendo, pediu a ele que a levasse de volta para lá."
Você não está pedindo a ele por terra, Vossa Majestade. Você está pedindo a ele para vender o túmulo de sua esposa. O fogo estalou. Os olhos de Conrad não haviam saído dela. E como? Perguntou um membro do conselho. Uma criada saberia disso? Porque eu estava lá, disse Silver, antes que alguém pudesse pedir que ela elaborasse. Meu pai era amigo do Duque. Passávamos os verões em Hearst na maioria dos anos da minha infância. Eu estava lá quando a duquesa morreu naquele verão. O homem ficou destruído com a morte dela. Conrad se inclinou para a frente. Isso explicaria, disse ele, meio para si mesmo. Por que Hearst continua adiando? Nem tudo está perdido, senhor, disse Stefan. Se aumentássemos nosso preço substancialmente. Conrad olhou para ele. Existe um preço? Ele perguntou, duvidoso. Pela esposa morta de um homem. O silêncio caiu sobre a sala mais uma vez. Silver pigarreou, e o Lorde mais velho se virou para ela. E agora, moça? A terra de Lord Griffin no oeste, disse Silver. É mais acidentada que a de Hearst. Mas ninguém a trabalha há anos porque ele não pode pagar pelos braços para cultivá-la. Griffin nunca mencionou, protestou o segundo Lorde. Claro que não. Ele é o homem mais orgulhoso do norte. Ela se virou de volta para o rei. Vossa Majestade deveria fazer a oferta vir de Hearst. O rei piscou. Eles são amigos íntimos, explicou Silver. Diga a Hearst que 2.000 pessoas morrerão de fome sem a terra de Griffin, e que você precisa da ajuda dele para persuadi-lo. Ele não recusará. Ninguém disse absolutamente nada. Conrad olhou para ela e continuou olhando até que finalmente se levantou. Investigue Griffin, disse ele. Quero o estado daquela terra até o final da semana. Então, ele lhe deu um pequeno aceno de cabeça. Poderia ter significado obrigado. Poderia ter significado saia. Silver fez uma reverência tão rápida que quase derrubou a jarra e fugiu. Ela estava na metade do corredor quando Silver... Veio uma voz. Stefan a alcançou junto às altas janelas. Ele estava pálido. O que você estava pensando? Ele exigiu. Você corrigiu 4 nobres e o rei deste país em sua própria câmara do conselho como uma criada. Mas eu estava certa, ela começou. E isso não a salvará. Stefan insistiu, em pânico. Aqueles homens lá dentro não estão agradecidos, estão humilhados. Silver congelou. Ouça-me, disse ele. Vou encontrar algo melhor para você. Mas, enquanto isso, mantenha a cabeça baixa. Consegue fazer isso? Sim, disse ela. Bom, ele suspirou, aliviado. Agora vá para a cama. Diz Silver, ele já estava recuando em direção às portas do conselho. Não faça isso de novo, por favor. Ela ficou acordada com Bear quente ao seu lado e, pela manhã, decidiu que Stefan estava certo. Foi estúpido. Pior, orgulhoso. Ela ficou ali com uma jarra de vinho nas mãos e se permitiu acreditar que sua opinião valia alguma coisa. Tudo o que fiz foi humilhá-lo, ela pensou. De novo, uma sombra caiu sobre a pedra. O pajem do rei, sem fôlego, como se tivesse corrido. Você deve vir comigo, disse ele. Silver sentou-se nos calcanhares. Vir para onde? Ela perguntou. Sua Majestade o Rei, disse o menino. Ele está chamando por você. Capítulo 5. As escadas para o escritório do rei subiam e subiam, e Silver a subiu certa de que seria punida. Ele vai me dispensar, ela pensou. Ele vai me expulsar. No topo havia uma pesada porta preta e 2 guardas que não olhavam para ela. Um deles bateu. Mande a entrar, disse uma voz do outro lado. O estômago de Silver despencou quando a porta se abriu. A sala estava fria e não havia ninguém nela além dele. Ele estava na janela de costas para ela, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para as colinas negras. A porta se fechou atrás dela. O som fez Silver se assustar. Ela se afundou em uma reverência e permaneceu abaixada. Ele não se virou. Seus joelhos começaram a queimar contra o assoalho. Levante-se, ordenou Conrad. Ele se virou e seus olhos pousaram nela, cinzentos e firmes. Silver, ele a cumprimentou. Foi tudo. O nome dela, baixo e rouco, com um pequeno aceno de cabeça. Vossa Majestade, ela conseguiu dizer. O silêncio se estendeu até que o calor subiu pela garganta de Silver. Ontem à noite, ele disse finalmente.
O que você disse sobre Hearst? Silver abriu a boca para se desculpar quando... Você estava certa, disse Conrad. Ela congelou, com a boca ainda aberta. Falei com ele no banquete, disse Conrad. Ele disse que falaria com Lord Griffin. Silver olhou para ele. Conrad olhou de volta. Vossa Majestade, eu... Ela começou. Estou bem ciente, ele interrompeu, de que me falta certo conhecimento sobre a nobreza da minha corte. Silver franziu a testa. Vossa Majestade, eu não quis insinuar. Ela tentou. Não quis, ele interrompeu. Não ponha palavras na minha boca. Silver abriu a boca, depois a fechou. Sua velha nobreza, observou Conrad. Sou uma criada, Vossa Majestade. Ela o corrigiu. Você não nasceu uma, ele apontou. Silver olhou para o chão. Minha família me deserdou, ela admitiu, com a garganta apertada. Sim, Conrad reconheceu. Estou ciente. Silver torceu o avental nas mãos. Gostaria de solicitar seus serviços, anunciou Conrad. A cabeça dela se ergueu. O quê? Você provou que tem conhecimento da nobreza, ele explicou. Como navegar entre eles? Tenho certeza de que não sou a única, Vossa Majestade. Silver objetou. Pareceu isso ontem à noite? Conrad desafiou. Silver hesitou. Talvez eu só tenha tido sorte, Vossa Majestade. Ela ofereceu. Então talvez você tenha sorte novamente, ele rebateu. Algo se moveu no canto de sua boca, desaparecendo antes que ela pudesse ter certeza. A respiração de Silver ficou presa de qualquer maneira. Durante todo o noivado, ela nunca tinha visto aquele homem chegar tão perto de sorrir. Eu vou te pagar, Conrad continuou. Além do seu salário, por cada hora que você passar me aconselhando. Mas isso fica entre nós. Ninguém deve saber. A cabeça de Silver girou. Há homens neste palácio que levariam muito a mal que uma criada aconselhasse seu rei, ele explicou. Eles não descontariam em mim, Silver. Ele se inclinou para a frente, com as duas mãos espalmadas na mesa entre eles. Não quero causar problemas, ela murmurou finalmente. Então não cause, Conrad respondeu. Ela ficou tensa, e algo quase como diversão cruzou seu rosto duro. Prefiro perguntar a você do que a um nobre. Ele continuou endireitando-se. Você não tem nada a ganhar mentindo para mim. Todos os lordes naquela mesa têm. Eles usariam o que eu não sei para sua própria vantagem. Ele deu de ombros. Mas você não tem jogos políticos para jogar. Silver assentiu lentamente. Isso fazia sentido. Ficaria feliz em servir Vossa Majestade. Ela aceitou. Conrad assentiu, e então ele sorriu. Muito pequeno. Mal um sorriso. Mas fez seu coração pular uma batida de qualquer maneira. Bom, ele aprovou. Silêncio. Silver esperou, sem saber o quê. Uma palavra dura, talvez. Ou sua punição finalmente revelada por tê-lo deixado. Algo como, você não deveria ter partido. Veja onde isso te levou. Conrad abriu a boca e... Você pode sair, disse ele, dispensando-a. Ela fez uma reverência e fugiu. Então começaram as semanas mais estranhas da vida de Silver. Ela esfregava o chão durante o dia e à noite, 2 ou 3 vezes por semana, às vezes mais, um pajem a encontrava. Sua Majestade a quer, ele dizia. E Silver lavava as mãos, subia à torre e se sentava em frente a uma mesa com o homem mais perigoso do reino e lhe dizia o que sua própria nobreza significava. Na primeira semana, ela estava com tanto medo que mal conseguia falar acima de um sussurro. Ele lhe contava quem tinha vindo vê-lo e o que haviam dito, e Silver explicava o que acreditava que significava. Na segunda semana, ela parou de se encolher quando ele se movia. Na terceira semana, ela parou de ter medo dele. Ele era frio, breve e preciso, e ele ouvia. Ninguém jamais havia ouvido Silver daquela maneira em toda a sua vida. Foi em algum momento da quarta semana que ela entendeu pela primeira vez que havia algo errado. Lord Marek espera discutir as tarifas do leste comigo na peça de inverno, Conrad anunciou uma noite. Então ele pretende discuti-las, Silver respondeu. Não, disse Conrad. Ele não pretende. Silver olhou para cima, intrigada. Por que não, Vossa Majestade? Porque todo mundo sabe que eu não vou a essas coisas, disse Conrad. Ela piscou para ele.
Você não vai? Ela perguntou. Não. Bem, ela hesitou. Por que não? Conrad deu de ombros. Para que eu possa ficar lá sentado por 3 horas entendendo metade do que se passa, ele disse. E depois ser perguntado o que achei? Na frente de 40 pessoas que sabem o que dizer sobre uma peça desde os 6 anos de idade? Ele balançou a cabeça. Não, obrigado. Ele pigarreou e olhou de volta para o mapa. Silver não disse nada, mas durante toda a descida das escadas ela pensou. Ele não entende as peças. E então um pensamento frio e rastejante veio atrás dele. Mas eu o levei a peças. Contratei músicos para ele. Sentei-o em concertos e perguntei o que ele achava deles. Silver parou, com o coração batendo. Será que isso o ofendeu de alguma forma? Capítulo 6. 2 meses em sua nova e estranha vida no palácio, Silver descobriu o segredo do rei. Ela havia subido ao escritório mais cedo. Conrad não estava lá quando a porta se abriu com um estrondo e um escrivão entrou com uma carta grossa, com a intenção de deixá-la para o rei. No momento em que ele entrar, o escrivão disse a ela, deixando-a sobre a mesa. É urgente. Ele deve lê-la e respondê-la esta noite. Ele parou na porta e lhe deu um olhar duro. Não ouse abri-la, ele avisou. Ele saberia, está selada. Não sou idiota, disse Silver. Conrad entrou 10 minutos depois, tirando o casaco. Há uma carta para você, Vossa Majestade, ela lhe disse. Na mesa. Certo, disse ele, sem pressa. Ele foi até a mesa e ela viu seus ombros ficarem tensos. O escrivão diz que é urgente, ela acrescentou cuidadosamente. Ele diz que você deve lê-la e respondê-la esta noite. Conrad pegou sua taça em vez disso. Pode esperar, disse ele. Ele foi muito insistente, Vossa Majestade. Pode esperar, insistiu Conrad. Silver se forçou a sorrir. Não é incômodo algum, ela o assegurou. Vá em frente. Conrad não se moveu. Ele ficou na mesa de costas para ela e o silêncio se estendeu. Então ele se abaixou e quebrou o selo. Silver o observou desdobrá-la. Observou sua mandíbula se contrair. Ah, ela pensou, quase com carinho. É longa, e ele está irritado. Leve o tempo que precisar, Vossa Majestade. Ela ofereceu gentilmente. É claramente importante. Ele não respondeu. Ele não se moveu, apenas ficou ali sobre a mesa, com as 2 mãos espalmadas na madeira, e não virou uma única página. Sorriso de Silver desapareceu. Ele não está lendo, ela pensou. Por que ele não está lendo? Seus olhos não se moviam, e a expressão em seu rosto era quase de desespero. Nenhum dos dois falou, e foi então que Silver percebeu. Eu nunca o vi ler uma carta, nem uma vez em 2 meses. Stefan está sempre aqui quando a correspondência chega, e eu nunca vi este homem segurar uma pena também. O estômago de Silver despencou. Oh, não! A cabeça de Conrad se ergueu, seus olhos se encontrando através da sala. O que quer que ele tenha visto no rosto dela, ela o observou ficar tenso. Saia, ele ordenou. Era a voz que ele usava com os lordes que o desagradavam, neutra e baixa, aquela que fazia homens adultos ficarem pálidos. Vossa Majestade, ela começou. Fora. Ele ficou de pé com os punhos cerrados e a mandíbula travada, envergonhado. Ele foi pego, pensou Silver. Ela se ouviu falar antes de ter decidido. Devo lê-la para você? Conrad ficou absolutamente imóvel. O quê? A carta. Silver engoliu em seco. Devo lê-la para você? Por um longo momento, ele não se moveu. Então seus grandes ombros caíram. Eu sei ler, disse ele rudemente. Aprendi nos anos desde que fui coroado. Mas isso, ele gesticulou para as páginas, levaria 1 hora, talvez 2, e um rei não tem 1 hora. Ele suspirou. E o problema é que toda carta que entra nesta sala é urgente. Cada uma delas. Silver pensou em um menino em uma tenda na montanha que passou a infância caçando e enterrando seu próprio povo na neve. Ocupado demais tentando sobreviver para aprender a ler. Algo em seu peito doeu. Então não devemos desperdiçar 1 hora, ela declarou. Ela se levantou e estendeu a mão. Dê-me. Conrad olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Silver ficou ali com o coração na garganta e a palma da mão aberta entre eles. Então ele lhe deu a carta, seus dedos se roçando,
E Silver sentiu o toque subir por todo o seu braço e entrar em seu peito. Ela leu a carta em voz alta, sua voz tremendo no início e depois se firmando. Ele ouviu com os olhos no fogo e ditou sua resposta. E ela a escreveu, e a passou de volta para o selo. Nenhum dos dois disse uma palavra sobre nada disso. Quando ela saiu, ele estava na janela de costas para ela, exatamente como na primeira noite. Ele não a mandou chamar no dia seguinte, nem no outro, mas no 7º dia, o pajem veio. Sua Majestade a quer. Silver quase correu escada acima. Ele estava em sua mesa quando ela entrou, e as primeiras palavras que saíram de sua boca foram: Lord Redmayne enviou para me parabenizar pela minha saúde. Ele quer saber se o boato é verdadeiro. Silver respondeu, sentando-se. Que você esteve doente recentemente. Ele está testando para ver se você enfraqueceu. Diz Conrad. Então vou convidá-lo para caçar. Isso resolveria, Vossa Majestade. E Silver sentou-se na cadeira dura e o observou tentar escrever. Observou com que cuidado ele moldava cada letra e pensou em como ele estava se esforçando para fingir que nada havia acontecido. Não diga nada, ela se advertiu. Ele vai te expulsar. Um rei não tem uma hora, Silver disse, apesar de si mesma. Mas um rei poderia praticar. A pena de Conrad parou. Ele olhou para cima, seu rosto exposto por meio segundo. E quem? Ele perguntou em voz baixa. Me ensinaria? Vossa Majestade. Stefan sabe, disse ele secamente. Ele me ajudou a encobrir isso desde o início, mas não posso deixar mais ninguém saber. Se espalharia. Não posso contratar um professor e Stefan administra metade deste reino para mim e não tem horas de sobra. Nem eu. Eu tenho horas, disse Silver. Conrad ficou muito quieto. E além disso, e se Stefan ficasse doente? Silver se inclinou para a frente em sua cadeira. E se ele caísse de um cavalo amanhã? O que você faria então? Conrad olhou fixamente e então, obrigado, disse ele finalmente. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele nunca havia dito isso. Nenhuma vez em 2 meses. Capítulo 7. As aulas começaram na noite seguinte, e o problema começou com a cadeira. Por 2 meses, Silver sentou-se do outro lado da mesa dele. Toda aquela madeira escura entre eles. Segura, longe. Mas não se pode ensinar um homem a ler do outro lado de uma mesa. Conrad não perguntou. Ele se levantou, pegou a cadeira dela pelo encosto e a colocou ao lado da sua. Aqui, disse ele. Silver olhou para ela. Havia talvez a largura de uma mão entre as 2 cadeiras. Menos. Sim, Vossa Majestade, disse ela. Ela se sentou ao lado do rei e entendeu seu erro imediatamente. Ele era tão quente, meio centímetro e eles estariam se tocando. Ela não deveria querer. Então, disse Silver, sua voz saindo mais alta do que pretendia. As letras. Começaremos com as letras. 2 noites depois, ele pegou a mão dela. Ela só queria apontar. Ele estava moldando a mesma letra errada novamente, e ela disse, não, assim. Conrad segurou seu pulso, não com força, mas com firmeza suficiente para que se afastar significasse admitir que queria. O polegar dele repousava na parte interna do pulso dela, bem onde sua pulsação martelava. Mostre-me de novo, disse ele em voz baixa. Sua voz havia baixado, um ronronar que ela mais sentiu do que ouviu. Silver tentou falar. Não conseguiu. Ela não queria se afastar. Mostre-me, Conrad disse novamente. E desta vez, seu polegar se moveu. Apenas um sussurro de pressão contra seu pulso acelerado. Ela olhou para cima. Ele já estava olhando para ela, mais perto do que ela havia percebido. Seus olhos caindo para a boca dela. Vossa Majestade, ela sussurrou. A mão dele se apertou ao redor da dela. Então ele a soltou, e seu rosto estava inescrutável novamente. Depois disso, a mão dele sempre parecia demorar, alcançando um livro, os dedos se entrelaçando com os dela antes que ele se afastasse. Ele está fazendo isso de propósito? Ela se perguntou. O inverno chegou, e Conrad melhorou, lendo páginas inteiras sem tropeçar. Uma noite, ela trouxe um livro de poemas da antiga biblioteca sem pensar 2 vezes. Ele leu lentamente, como se cada palavra importasse. Era uma história de amor.
Ela não havia verificado, e agora o rei estava sentado a 15 centímetros dela à luz do fogo, lendo em voz alta com aquela voz baixa e rouca. Não tenho palavras suficientes. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Pergunte ao meu silêncio, disse ele, olhando para ela. Ele está cheio de você. Conrad sustentou o olhar dela por mais um batimento cardíaco, algo desprotegido em seu rosto, antes de olhar para baixo novamente. Se você fosse minha, ele leu, sua voz mal acima de um murmúrio. Eu aprenderia seu silêncio da maneira que outros homens aprendem idiomas. E assim foi durante todo o inverno. Silver esfregava o chão durante o dia, subia à torre à noite, sentava-se perto o suficiente para sentir sua respiração e dizia a si mesma todas as noites que era uma tola. Ele é o rei, ela dizia a si mesma, o homem que você deixou no altar. 15 dias depois, de joelhos na passagem oeste, esfregando lajes onde quase ninguém ia, pensando nele novamente, quando uma sombra caiu sobre a pedra molhada. Bem, disse uma voz, eu sabia que era você. Silver olhou para cima. Ela o reconheceu e seu estômago se revirou. Lord Abbot era amigo de seu pai desde que ela era uma menina. Um que sempre a fazia sentir um frio na espinha quando entrava em um cômodo. Pequena Silver, disse ele, de joelhos. Silver olhou para baixo novamente. Meu lord. Ela cumprimentou. Aposto que quando você abandonou aquele seu rei, não imaginou isso. Ele gesticulou para o balde dela. Imaginou? Não, meu lord, disse Silver. E ainda assim, aqui estou eu. Não adianta remoer isso. Não adianta remoer isso, repetiu Abbot. Ele se agachou e pegou o queixo dela na mão. Você tem a menor ideia? Abbot perguntou agradavelmente. Do que seu pai ganharia com aquele casamento? O que lhe custou quando você fugiu? Tenho. Silver sustentou o olhar dele. Paguei por isso todos os dias desde então. Pagou? Sua família a expulsou? Então você os pagou. O aperto dele se intensificou. Mas você nunca me pagou. Silver franziu a testa. Seu pai e eu éramos parceiros, disse Abbot. Aquele casamento teria trazido para sua família os direitos da Estrada do Leste, e eu havia investido muito dinheiro naquela estrada, porque em 3 meses ela valeria 6 vezes o que paguei por ela. E então, uma garota mimada decidiu que estava apaixonada. O coração de Silver começou a bater forte. O casamento morreu, continuou Abbot. Os direitos da estrada morreram. Meu dinheiro morreu com eles. Você entende o que me custou, garota? Senhor, ela protestou. Isso dificilmente é minha. Você vai pagar de volta, Abbot lhe disse. Silver olhou para ele. Meu lord, sou uma criada. Eu não poderia. Não, ele concordou. Ele soltou o queixo dela, deixando a mão cair para roçar o lado de sua garganta. Então, você me compensará de outra maneira. Silver se arrastou para trás. Eu não vou. Oh, disse Abbot. Acho que vai. Não gostaríamos que nada acontecesse com aquele seu menino, não é? Silver tremeu de raiva. Então Conrad estava onde Abbot estivera, uma mão ao redor da garganta do homem, segurando-o a 30 centímetros do chão. Lord Abbot, disse ele calmamente. Abbot fez um pequeno som estrangulado. Não tolero membros da minha corte ameaçando os funcionários deste palácio. A voz de Conrad era muito baixa. Ele o soltou. Senhor, Abbot engasgou. Senhor, você não entende. Esta mulher me arruinou. Se alguém lhe custou alguma coisa, Abbot, fui eu. O tom de Conrad era neutro. Eu poderia ter mantido os acordos comerciais com o pai dela depois que o casamento terminou. E eu escolhi não fazer. O rosto de Abbot ficou de um vermelho escuro e feio. Mas Vossa Majestade, ele cuspiu. Aquela desgraçadinha o humilhou. E isso lhe dá o direito de colocar as mãos nela e ameaçar seu filho? Conrad latiu. Mas ele é o bastardo daquela mulher, argumentou Abbot. Conrad não o tocou, apenas deu um passo, e a boca de Lord Abbot se fechou. Aquele menino não é um bastardo, disse Conrad. E mesmo que fosse, você ainda seria um homem adulto ameaçando-o para forçar a mãe dele para sua cama. A mãe dele, que não fez nada de errado, acrescentou Conrad. Não há lei neste reino contra uma mulher seguir seu próprio coração. Mas Vossa Majestade, Abbot começou. Cale a boca. A voz de Conrad baixou.
Você ameaça pessoas sob minha proteção, e então fica na minha casa e presume me instruir sobre como eu deveria me sentir? Abbott ficara branco até os lábios. Você está banido, disse Conrad, desta corte e desta cidade, indefinidamente. Senhor, por favor. A voz de Abbott quebrou na palavra. Conrad rosnou, não um som humano. E as pernas de Abbott cederam. Guardas, Conrad chamou. 2 vieram correndo e ergueram Abbott pelos braços, suas pernas inúteis. Silver ficou tremendo. Vossa Majestade, ela conseguiu dizer. Eu não sei o que dizer. Conrad se virou. Não há necessidade de dizer nada, ele respondeu. É justo que eu cuide daqueles sob minha proteção. Silver o observou se mover em direção à porta. É só isso? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Conrad se virou. Ele parecia incerto. Só isso, ele repetiu. Você mostrou misericórdia a mim e ao meu filho, disse Silver, dando um passo em sua direção, quando não nos devia nada. Não depois de como eu o tratei. Silver, disse Conrad, e suspirou. E desde então, ela insistiu. Você me pagou salários para que eu pudesse lhe pagar pela poção que lhe devo. Eu não espero que você me pague por salvar a vida de uma criança. Ele parecia quase escandalizado. É o mínimo que eu poderia fazer como governante. É exatamente isso que quero dizer, ela argumentou. Você não me mostrou nada além de bondade desde que voltei, e ninguém o teria culpado por fazer muito menos. Por que ser gentil comigo agora quando nunca foi antes? Conrad se encolheu, pigarreou, e por um batimento cardíaco Silver sentiu suas esperanças se acenderem. Eu sabia sobre Siren, disse Conrad. Silver piscou. Que ele era um jogador. Conrad continuou. Que ele era um mau partido. Eu poderia tê-la avisado. Não o fiz. Fui mesquinho. Silver balançou a cabeça. Isso não é seu para carregar. Ela pensou. Não tenho certeza se teria acreditado em você se tivesse me contado, disse ela. No entanto, disse Conrad, era minha responsabilidade. Ele se sente culpado, pensou Silver, por algo que nunca foi dele para carregar. Então é isso, disse ela lentamente. Você fez tudo isso, a poção, os salários, me deixar sentar ao seu lado, porque sentiu pena de mim. Conrad se mexeu. Entendo, disse ela. Ela entendia. Ele nunca a amara, nunca sequer gostara dela quando era sua noiva e não havia feito nada de errado. O que ela pensou que mudaria agora? Sem um tostão, uma criada, a mulher que o abandonou. Bem, disse ela, virando-se. Obrigada por sua cortesia, Vossa Majestade. Ela estava furiosa consigo mesma durante toda a descida das escadas da torre. Isso era o melhor que ela poderia ter esperado. Ele não estava com raiva dela. Ele não lhe nutria nada além de boa vontade e decência. E ela se sentia rejeitada de qualquer maneira, sem ninguém para culpar além de si mesma. Capítulo 8. Silver não subiu à torre naquela noite. Não houve convocação, e ela disse a si mesma que estava feliz com isso. Colocou Bear na cama cedo e deitou-se ao lado dele no escuro, olhando para o teto e se forçando a dizer claramente: ele sente pena de você. É só isso que sempre foi. Ela estava esfregando a longa galeria 2 dias depois, com os olhos opacos e lenta, quando passos vieram pelo corredor em sua direção. Silver! Ela olhou para cima. Stefan estava ali com o chapéu nas mãos. Encontrei algo, disse Stefan. Uma saída para você e para o menino. Stefan virou o chapéu uma vez nas mãos. Ela percebeu, extremamente nervoso. Case-se comigo, disse ele. Silver sentou-se nos calcanhares. O quê? Não pensei em mais nada por semanas, disse Stefan. E então pensei, eu poderia fazer de você uma mulher de posição novamente. Ninguém ousaria falar seu nome da maneira que falam agora se você fosse minha esposa. Silver olhou para ele. Sua mente ficara completamente em branco. Mas e sua noiva? Ela perguntou. O rosto de Stefan mudou. Eu nunca a amei, disse ele em voz baixa. Sempre houve apenas uma garota que eu quis. E ela era a filha da casa que me tirou de um estábulo. E eu era um escrivão com tinta nos punhos e nada em meu nome. A galeria estava muito quieta. Eu tenho algo a oferecer agora,
disse Stefan. Tenho um nome, uma posição e uma casa. E se você me aceitar, gostaria de passar o resto da minha vida cuidando de você e daquele menino. Silver balançou a cabeça. Isso era muita coisa. Preciso pensar, disse ela. Stefan piscou como se não esperasse por isso. Oh, sim, claro, disse ele. Leve o tempo que precisar. Ele colocou o chapéu. Tirou-o novamente. Apenas pense no menino, ele acrescentou. É tudo o que peço. Vocês dois merecem mais, Silver. Silver ficou quieta durante todo o jantar, e Bear percebeu. Jello colocou na cama e sentou-se na beirada no escuro com a mão nas costas dele até que sua respiração ficasse lenta e uniforme. Olhe para ele, ela pensou. Você não vai ficar neste palácio suspirando pelo rei. Não quando Bear poderia ter tudo. E Stefan? Stefan a conhecia desde que ela era uma menina. Ele era um bom homem. Ele seria bom para o filho dela. Isso teria que ser suficiente. Ela o encontrou na manhã seguinte no pátio leste. Sim, disse Silver. Stefan se virou tão rápido que quase derrubou seus papéis. Sim? Sim. Ela ergueu o queixo. Se você falou sério, então sim. Stefan riu alto e pegou as duas mãos dela nas suas, e por um momento seu rosto inteiro estava tão jovem e tão feliz que ela sentiu algo dentro dela se acalmar um pouco. Você não vai se arrepender, ele prometeu. Vou mandar preparar os papéis esta semana. Vou mandar chamar minha irmã. Nós vamos... Ele parou. O aperto em suas mãos mudou. Ah, o quê? Você está na casa do rei, disse Stefan. Você está a serviço dele e eu também. Precisaremos da permissão dele para nos casarmos. O estômago de Silver despencou. A permissão dele? Ela repetiu. É uma formalidade, disse Stefan, colocando a mão dela em seu braço. Ele assinará em um momento e não pensará mais nisso. E Silver caminhou com ele pelo pátio em direção ao grande salão, em direção ao homem a quem estava prestes a pedir permissão para se casar com outra pessoa. Capítulo 9. Esta era uma audiência pública, e havia 40 pessoas alinhadas nas paredes. Cada uma delas se virou para olhar o conselheiro do rei, entrando com uma criada em seu braço. Os olhos de Conrad foram para o braço de Stefan e para a mão que Silver havia colocado nele e permaneceram ali. Lord Stefan, disse ele, você pediu uma audiência. Sim, Vossa Majestade. Stefan se endireitou. Como é costume, vim pedir sua bênção para o meu casamento. Você já a tem, disse Conrad, franzindo a testa. Ah, sim. Stefan pigarreou. Aquele noivado foi desfeito, senhor. Conrad franziu a testa. Oh, disse ele. Foi, senhor. Porque eu não podia mais esconder o que sinto. A voz de Stefan se firmou. Desejo me casar com Silver. Conrad olhou para os dois, completamente desnorteado. Você? Disse ele. Você o quê? Silver sentiu o rosto esquentar. Sim, ela pensou amargamente. Alguns homens me acham digna de ser possuída, Vossa Majestade. É realmente tão extraordinário? Eu a amo desde que éramos crianças, senhor, disse Stefan. Eu não tinha nada então, mas tenho algo agora. Posso dar a ela uma casa. Silver não ouviu o resto porque Conrad parecia que alguém havia enfiado uma faca nele. Ele está ferido, pensou Silver. Sua boca estava seca. Então diga, ela implorou a ele silenciosamente. Diga que não deseja que eu me case com ele. Que você se importa comigo. Conrad se virou para ela. É isso que você quer? Ele perguntou. A mente de Silver ficou em branco. Ele me pergunta o que eu quero, ela pensou. Quando ele nunca quis se casar comigo e disse que tudo o que fez por mim foi por pena? Eu lhe disse o que queria uma vez, disse ela. Os sussurros pararam. O quê? Conrad perguntou, parecendo genuinamente surpreso. Silver, o que você está? Na minha carta. Silver estalou. Eu lhe disse que queria conhecê-lo. Pedi que me deixasse. E você chamou isso de hipocrisia na minha cara. E agora você fica aí e me pergunta o que eu quero? Quem é o hipócrita agora? Conrad balançou a cabeça. Não me lembro de você ter escrito isso, disse ele. Oh, Silver ferveu. Por que significou tão pouco para você que não consegue se lembrar? Eu me lembro perfeitamente, Conrad disse, ofendido. Eu me lembro disso há 5 anos, Silver. A mão de Stefan apertou o braço dela. Basta, você está falando com o rei.
Silver arrancou o braço. Você se lembra perfeitamente, ela disse a Conrad. Então me diga qual parte o confundiu, Vossa Majestade. Foi quando eu escrevi, quero conhecer você. Não o rei, embora eu o admire. Mas você? Foi essa a parte confusa? Conrad ficara rígido. Ou foi? Prefiro ter um reino construído por um homem que lutou por ele do que um deixado para apodrecer sob um homem que apenas nasceu para ele. Ela continuou. Ou talvez quando eu escrevi. Do que você está falando? Conrad interrompeu. Ele parecia assustado. Não foi isso que você escreveu, disse ele. Ela olhou para ele, boquiaberta. Acho, disse ela, muito baixo, que me lembro da carta que me valeu ser chamada de hipócrita pelo homem com quem estava noiva. Você escreveu, disse Conrad. Você deve entender que não é um marido que uma mulher da minha casa jamais teria escolhido e que um homem não pode evitar a sujeira em que nasceu. Silver olhou para ele em choque. Você deixou perfeitamente claro o que pensava de mim, concluiu Conrad. Silver abriu a boca, fechou-a. Seu primeiro pensamento foi raiva. Como ele ousa? Como ele ousa distorcer minhas palavras assim? O segundo foi perplexidade. Ele entendeu errado. Ele leu errado. E seu terceiro pensamento fechou-se em sua garganta. Ele não leu errado porque não sabia ler. Ela disse que aprenderia depois de ser coroado, o que significava que quando ela lhe enviou aquela carta, ele não poderia ter lido uma única palavra dela, ela pensou. Alguém a leu para ele. Muito lentamente, Silver virou a cabeça e olhou para Stefan. Ele estava branco como um lençol. Explica-se, Conrad disse a Stefan. Você nunca leu minha carta para ele. A voz de Silver estava subindo. Leu? Nem uma palavra dela. Eu te amava, Stefan implorou. Quando éramos crianças, e então eles a noivaram com ele e eu pude ver que nunca daria certo. Todas aquelas coisas que você fez por ele, os chás, as peças, e ele nunca apreciou uma única delas. Ele mal pode apreciá-las, Silver gritou. Se lhe disseram que eu as organizei para zombar dele. A cabeça de Conrad se ergueu. Foi errado da minha parte supor isso, disse ele em voz baixa. Exatamente, disse Stefan. Ele era um bastardo paranoico, Silver, desconfiado de tudo e de todos. E então você lhe escreveu esta linda carta. E eu só queria te mostrar que nunca poderia dar certo entre vocês porque eu te amo. Porque você me amava? Silver estalou. Ou porque você amava o que minha família poderia fazer por você? Stefan ficou branco. É por isso que você desfez seu noivado, disse ela lentamente, porque tinha medo que um de nós descobrisse o que você tinha feito. Stefan caiu de joelhos. Vossa Majestade, disse ele chorando. Senhor, eu o servi por 5 anos. Guardas, disse Conrad. Eles vieram correndo. O que você fará comigo? Stefan gritou enquanto o agarravam. Conrad olhou para ele por um longo momento, e Silver nunca tinha visto seu rosto daquele jeito. Não frio, mas perdido e furioso e doente com aquilo. Ainda não sei, disse ele. E então Stefan se foi, e o grande salão estava vazio, e restavam apenas os dois. Silver ficou no meio daquele enorme silêncio com os braços apertados em volta de si mesma. Eu nunca escrevi aquelas coisas, disse ela novamente. Eu sei. Conrad desceu o último degrau do palanque e parou ali. Foi por isso? Silver conseguiu dizer. Foi por isso que você chamou de hipocrisia? Porque pensou que eu tinha escrito aquelas coisas? Conrad ficou quieto por um longo momento. Fazia sentido, disse ele quase com raiva para o chão. Essa foi a pior parte. Quando ele leu para mim, fazia todo o sentido. Claro que uma mulher como você desprezava ser entregue a um homem como eu. Ele esfregou a mão com força na mandíbula. Eu me lembro da minha carta, disse Silver suavemente. Cada palavra. Gostaria de ouvi-la? Os olhos de Conrad se arregalaram. Sim, disse ele. Sim, eu gostaria. Então, ela lhe contou. Vossa Majestade, perdoe a ousadia de uma carta, ela recitou. Sentamos um em frente ao outro uma dúzia de vezes e mal trocamos uma dúzia de palavras. Mas sempre há pessoas, sempre olhos, e acho que não é a maneira de conhecer uma pessoa. Pensei que poderíamos escrever um para o outro como casais em cortejo às vezes fazem. Uma página é um lugar mais quieto do que um salão lotado. Conrad olhou fixamente.
Então, deixe-me ser a primeira a ser ousada. Ela continuou. Quero conhecer você, não o rei, embora eu o admire, mas você. Dizem que você veio das tribos da montanha, que não tinha nada e fez um exército com isso. Acho que exigiu mais coragem do que qualquer um nesta corte jamais entenderá. E eu gostaria de entender, se você me permitisse. E quero que saiba que estou feliz. Ela fez uma pausa. O velho rei era cruel. Todos sabiam. Prefiro ter um reino construído por um homem que lutou por ele, do que um deixado para apodrecer sob um homem que apenas nasceu para ele. Ela pigarreou e continuou. Sei que sou um nome para esta aliança, mas esperava poder ser mais do que isso para você. Uma parceira, se nada mais. Não espero amor, acrescentou ela, encontrando os olhos dele. Talvez seja ingênuo até mesmo escrever a palavra, mas esperava que pudéssemos começar como amigos e ver o que cresceria a partir daí. Tenho orgulho de me casar com você. Só gostaria que você me deixasse provar que falo sério. Conrad estava olhando para ela como se nunca a tivesse visto antes em sua vida. Isso foi muito gentil, disse ele, com a voz rouca. Gostaria de poder tê-la lido. Ela lhe deu um sorriso pequeno e instável. O que você teria escrito de volta? Conrad soltou uma risada curta e desamparada. Nada de bom, certamente. Eu teria entendido tudo errado. Ele olhou para ela. Então ele esfregou a nuca com uma mão grande e mudou de peso. Eu poderia ter dito algo como, estou feliz em me casar com você também, disse ele, e que não entendo as peças. Ela riu. Então, mais baixo, ele acrescentou, e que prefiro olhar para você do que para a peça. Silver parou de rir. Porque eu te acho muito bonita, acrescentou Conrad. Você me achava bonita? Silver perguntou. Ainda acho. Ele fechou o espaço entre eles em 3 longos passos e pegou o rosto dela em ambas as mãos. E Silver teve meio segundo para ver os olhos dele caírem para sua boca. Então, ele a beijou. Epílogo. Eles se casaram na primavera, não na catedral, mas nos degraus do palácio, onde o sol era quente e as pessoas podiam se reunir perto. Bear levou o anel. Ele o deixou cair 2 vezes, e nas 2 vezes, Conrad apenas riu e bagunçou seu cabelo. Silver nunca o tinha visto rir daquele jeito antes. Quase 1 ano depois, Silver foi procurar sua família e os encontrou no escritório, com Bear aninhado ao lado de Conrad. E o caçador subiu a colina, leu Conrad. E lá, ele encontrou o lobo esperando. O que acontece depois? Bear murmurou. Amanhã, disse Conrad, pegando-o no colo. Foi quando ele a viu na porta. Uma mão na curva de sua barriga, onde o bebê deles chutava desde o meio-dia. Algo terno cruzou seu rosto. Ele levou Bear para fora, e quando voltou, segurou o rosto de Silver. Leia para mim, ela pediu. Ele a acomodou em sua cadeira perto do fogo, cobriu-a com um cobertor, depois sentou-se a seus pés com a mão dela em seu cabelo. E o caçador subiu a colina. Ele leu, sua voz firme e segura. Silver fechou os olhos e ouviu a voz de seu marido, e pensou que de todas as coisas que um dia teve medo de esperar, este quarto silencioso era a que ela nunca ousara desejar mais. Obrigado por ouvir. Gostou dessa história? E você? Teria se ajoelhado na neve e implorado ao rei que humilhou para salvar a pessoa que mais ama, ou o orgulho o teria feito ir embora? Deixe suas respostas nos comentários. Adoraria saber o que você pensa. Nos vemos em breve para outra história.